Salve, salve, aqui é o Tigrão. Hoje estamos com mais um Segundos Fora. Hoje com um tema um pouco polêmico aí, a introdução do Muay Thai no Brasil, como foi que as coisas realmente aconteceram. E para isso, a gente não poderia deixar de chamar, né? Claro, Reni Fraga, meu fiel parceiro aí, Guilherme Bringel e Edson. Eu queria que vocês se apresentassem, por favor, começando com o Edson. Dar uma esclarecida básica para quem não conhece, né? Essas feras, essas lendas aí. Beleza, da minha parte, assim, eu sou formado pelo mestre Tom Tritara, pela Muay Thai, né, e posteriormente tive também contato com o mestre Bum Naknankor e com o Nam Pha, que até foi um grande amigo do Guilherme, o Guilherme depois vai contar a parte dele, né? E depois estive no CTO com o mestre O e o Sazi Prapá, na época do mestre Shanai. E a grosso modo foi isso, daí a gente foi deslanchando aí no transcorrer Isso falando especificamente de Muay Thai, né? Anteriormente a isso, eu já tive uma base de Kyokushin, já tinha treinado boxe, né? Então, a grosso modo, minha experiência marcial foi dentro desse contexto. Fala aí que época mais ou menos foi isso, Edson? A década de 70, né? Década de 70, esse cara já estava na Tailândia. Esses caras, Não, né? finalzinho, daí começo da década de 80, daí a gente já encaminhou para lá, né? Ou seja, Luiz, a gente não era nem nascido, né? Cara, você vê que a gente sabe de nada, de nada, de nada. Que acha que sabe, a gente só troca uma ideiazinha com um dos dois aí e já era. Cai por terra. Imagina. E aí, Guilherme, se apresenta aí pra gente, por favor. Vamos lá. Meu nome é Guilherme Bringel. Eu comecei mais ou menos o mesmo caminho que o Edson, né? Eu sou aluno do CRU Surapak Jeonjun, lá da Muay Thai Academy of America. Foi a primeira academia oficial de Muay Thai nos Estados Unidos. Fui aluno dele, fui grande amigo do Nanfa, como o Edson disse. Depois eu fui para o Saci Prapa, treinei lá umas 2 vezes já. Depois eu fui para Koh Samui, conheci o Stefan Fox, que é o vice-presidente, né, do World Muay Thai Council. E isso, eu comecei mais ou menos na década de 80. Me formei em 90, fui para a Tailândia pela primeira vez em 95 e pela segunda em 2001. E estou no caminho aí. Tem um detalhe interessante, em 95, eu e o Guilherme quase que a gente se encontra lá no Sazi Prapá, foi num período, ele foi no outro, a gente quase se esbarrou por lá. Foi um negócio bem interessante. E, pessoal, como era nessa época que vocês foram? Porque assim, eu digo, quando eu fui, eu já fui em 2014, já estava tudo bem tranquilo. Mas a gente sabe que nessa época aí, década de 70 e 80, era complicado de chegar lá, não era não? Que assim, acho que não sei como é que foi já na fase quando o Guilherme foi, mas antigamente a gente era obrigado a ter uma carta de apresentação. Muitas vezes eles chamavam isso, assim, o cabeçalho, né? Letter of Appointment, né? Mas você tinha que se apresentar. Ela vinha em inglês e em Thai, né? Que normalmente era o que o pessoal fazia. Aí você tinha que apresentar no campo para você poder realmente treinar. Senão era muito difícil você ser aceito. Normalmente os tailandeses tinham muita reserva em relação a isso, né? Eles não aceitavam, assim, o farangue, de modo geral, né? O estrangeiro, de bate pronto, não. Eles tinham que confiar realmente, e para você chegar e já ter acesso livre, era realmente através dessas cartas de apresentação. Que na época nós não tínhamos tantos recursos como hoje em dia, né? Na época era fax, carta, telegrama, coisa assim, né? Então, as ligações internacionais, assim, eram caríssimas, né? Então, realmente, até justificam muito isso, né? Hoje em dia nós temos os recursos que nem esse que nós estamos utilizando hoje em dia. Naquela época era só sonho, né? Então, realmente não era muito fácil para o pessoal confiar, realmente saber sua origem, né?
E mesmo para quem eles aceitavam nos campos, eles queriam ver antes, né? Você tinha que se movimentar, né? Tipo, apresentar o seu serviço realmente, aquilo que você estava capacitado mesmo. Do contrário, era muito raro eles aceitarem. É bem isso que o Edson está dizendo mesmo. Eu tive sorte que a primeira vez que eu fui, eu saí do Brasil e meu professor saiu dos Estados Unidos. A gente se encontrou em Bangkok. Então, eu fiquei com ele por mais ou menos uma semana no nordeste da Tailândia, onde lá pouca gente na época falava inglês. Foi uma aventura lá, comendo as comidas esquisitas do Nordeste lá. E depois ele me levou pro Sassiprapa. Ele mesmo me levou lá. Então não precisou, como era na época, era carta mesmo, né? Mas aí eu cheguei com ele lá, então foi melhor ainda, né? Fui muito mais bem aceito, ainda mais que ele na época, muita gente ele levou do Sassiprapa para a academia dele nos Estados Unidos. Então ele já tinha um certo vínculo com eles, então foi bem mais fácil eu chegar lá. E na época eu até descobri há pouco tempo que na época que eu fiquei lá, nos Estados Unidos tem um lutador bem famoso que é o Malaipet, e eu descobri que na época que eu estava lá ele era um garotinho de 6, 7 anos no campo. Aí ele viu uma foto no meu Facebook, aí me reconheceu, falou, era você naquela época? Eu falei, era. Eu falei, pô, que legal, eu junto com você lá e nem sabia. E ele, realmente, tô te vendo agora, isso tem mais de 20 anos, né? Então, sei lá, além de me sentir um velho, né? É óbvio, eu convivi com um campeão lá e nem sabia, né? Bem antes dele se tornar o campeão que ele foi, né? Vem cá, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês passaram por alguma prova de fogo lá? Tipo, para poder começarem a treinar? Eu acho que não, porque justamente eu cheguei com o meu professor lá e já foi mais calmo, quando eu fui em 95. 2001 já foi um pouco mais diferente, porque nessa época o campo que eu fui era do Stephen Fox, e é aquele negócio, ele achou meio estranho, brasileiro, nunca tinha ido lá e tal. Aí ele quis fazer sparring comigo. Eu fiz sparring com ele e tal, mas pô, o cara já tinha sido campeão várias vezes e tal. Consegui segurar ele, mas foi bem difícil. Ele tem um soco bem forte, aí foi difícil, mas é aquele negócio. Eu tive que mostrar para ele que eu sabia alguma coisa, né? Para ele poder me aceitar mesmo. Mas fora isso, foi tudo calmo. E tu, Edson? No meu caso, a primeira vez que a gente foi para lá foi, ainda para ajudar, né? Acabamos esquecendo a carta, que eu fui junto com o Marquinhos, que foi um dos primeiros alunos meus aqui no Brasil, né? Infelizmente ele faleceu no tsunami em 2004, lá em Phuket, mas ele assim, foi o primeiro brasileiro, na verdade, a lutar no Old, né? No Lumpini. Mas, enfim, nós fomos para o CTO, aí o pessoal, é lógico, recebeu assim, a gente com muita reserva, né? Que o mestre Yoki nos levou pessoalmente. Esse campo CTO é o Kurambá. Kurambá, ele é muito conhecido, né? Por causa das firulas que ele faz em cima do ringue e tal, né? E, enfim, o campo era do lado, bem ao lado da praia, era em Pattaya. E os caras receberam a gente assim com um pouco de reserva, né? Porque não conhecia, o que eles ouviam falar de Brasil era só sobre futebol, né? Então não tinha assim muita, como é que eu vou dizer assim, referência sobre luta, né? De modo geral, do Brasil. E para nós aí o que fizeram a gente correr direto na praia e muito shadowboxing antes de começar, né? Fazer qualquer coisa e matavam a gente no aparador mesmo, não tinha jeito. Sim, sparring eles não queriam fazer porque eles queriam ver realmente, queriam observar o que a gente sabia, né? Quais eram nossas armas, né? As ferramentas, né? Então eles puxavam muito a gente no pau mesmo, né?
no aparador, né? E tinha uns Thai Pad Man lá muito, muito bons, né? Os caras puxavam mesmo. E era round de 8 minutos, né? Então é aquela pegada muito forte, né? Então você tá depois dos primeiros dias que os caras começaram a colocar a gente sparring de mão, né? Porque eles têm aquela ideia, né, de que o farangue, de modo geral, vai muito na mão, né? E eles viram que não, que o nosso Muay Thai era Muay Thai mesmo, né? Que as raízes nossas eram dentro da estrutura tailandesa, né? E aí que realmente foram liberando outras coisas pra gente. Mas até aí, a gente teve que passar esse sufoco ali mesmo. O Marquinhos sofreu muito na mão dos caras, porque o Marquinhos era muito afoito, né? Ele é bem mais novo, né? E ele já queria fazer sparring com os caras, queria ir para cima com o Rambá e tantos outros lá que estavam lá. Eram campeões da época, né? Então você imagina. Tinha um cara que estava fazendo tipo um estágio lá, ele era de Mangusurim, né? Da região onde até o Guilherme teve também. Ele veio do Mangusurim, que era da região de lá de Chiang Mai. E era uma escola de canhotos, né, a Mangusurim. E ele ele estava ali em Pattaya porque tinha uma certa ligação com o pessoal, né? E o Marquinho passou um mau bocado na mão dele, porque o Marquinho nunca tinha lutado com canhoto, né? E foi fazer sparring com canhoto e um cara do nível que o cara é. Foi bem interessante isso aí. Foi um sufoco, mas foi saudável. A gente aprendeu bastante com isso daí. Reni, quer perguntar alguma coisa? Eu sei que você quer, Reni. Eu acho que vai durar umas 3 horas esse papo. Não, na verdade, eu fico imaginando como era. Se hoje em dia é relativamente difícil, imagina naquela época, né? Comunicação, entender as coisas, o fato de querer ensinar, porque a gente sabe que tem tailandês que não quer ensinar, né? Culturalmente, na minha visão, podem corrigir aí. O Muay Thai não é uma coisa assim estruturada para repassar como o Karatê, por exemplo. As artes marciais chinesas também, que você tem tudo estruturado ali, vai passando etapa por etapa, né? Eu vejo que é muito assim, você vai convivendo e aprendendo. Aí eu acho que, por exemplo, eu sei que o Guilherme veio do Kung Fu também, e o Edson do Karatê, são artes marciais, né, que tem uma estrutura formada de ensino, de passar, né? E eu acho que até uma certa dificuldade, não foi não? A metodologia do tailandês naquela época para passar assim para outro. A gente até conversou algumas vezes em outras situações aí, até quando conversei com o Raoni e com o Thiago, né? O que acontece? Na Tailândia, cada região tem uma estrutura, né? Tem cada campo, na verdade, né? Tem sua estrutura, que nem você pega hoje bem conhecido, até que nem o Simbi ou o Lana, eles parecem aula de karatê, de taekwondo, de kung fu. O Simbi, eles têm um esquema lá de apito, né? O cara vai repetindo aquela sequência. Por exemplo, eles pegam 6 sequências, por exemplo, e colocam daí no aparador, ele vai puxar aquela sequência, o cara fazendo o bloqueio e usando aquela sequência. Eles cobram no shadow boxing. Na hora que ele estiver fazendo o sparring, ele vai fazer isso. E assim, ele vai comandando aquela sequência, tudo por apito, né? Porque o antigo proprietário, ele era da Marinha, né? Então eles tinham aquele esquema de apito. Então, assim, cada campo você vai rodando tem uma estrutura diferente, né? E vai se adaptando realmente. Agora, naquela época era um pouquinho diferente mesmo, né? Era bem como são as escolas de boxe, coisas assim, bem mais tradicionais, né? Mas sempre tem uma peculiaridade, né? Vai diferenciar muito de campo para campo. Que eu falei para você do Mangusurim lá de Chiang Mai, é uma escola especializada em canhotos, por exemplo. Eles se davam ao luxo disso, né? De ter um campo voltado só para canhoto. Esse é um exemplo do que era comum de acontecer lá. Acho que o Guilherme também acho que passou isso lá. Quando eu peguei o Sazi Prapá, peguei uma fase com o mestre Chanai e depois teve a mudança, né? Quando o mestre Chanai veio a falecer e o Takon assumiu, aí já diferenciou um pouquinho também, né? Foi onde a gente começou a seguir para outros caminhos também, que aí já estava um pouquinho fora daquilo que a gente já está acostumado também. Eu peguei bem o final da época do Chanai, né? Ele já estava um pouco afastado do Muay Thai, mas eu ainda tive sorte de pegar algumas aulas com ele. Ele me passou algumas coisas, conversou comigo, mas eu acho que eu peguei justamente a época dessa transição dele para o filho. Então, foi bem legal, porque apareceram vários treinadores antigos do campo nessa época que eu estive lá, até uns que você olhava para o cara, assim, você olhava, pô, esse cara não sabe nada, o cara é bem
sei lá, esquisito. Se fosse aqui no Brasil, diria até que o cara era, sei lá, um mendigo. E o cara chegou lá, o cara dava show na hora de ensinar, de mostrar as coisas. Aí você via, pô, esse cara que eu via na rua e tal, não ia dar nada pro cara, o cara sabe mesmo. E isso foi muito legal, que eu peguei essa época, aprendi bastante detalhezinhos com eles lá, e já em 2001 já estava bem diferente quando eu fui para Koh Samui. Lá era bem diferente mesmo, o ensino era diferente, era um pouco mais aberto, que era mais para ocidental mesmo, né? Então foi mais aberto, tinha mais gente, tinha gente que fazia aula do dia só, chegava de moto, fazia uma aula e ia embora. Não era aquele negócio de estar dentro do campo. Então não tinha aquele vínculo que eu tive, que o Edson teve, era bem diferente. Já eu e ele não, nós ficamos dentro dos campos e isso é bem diferente do que você fazer uma visita ao campo, de você ficar lá. O primeiro dia de Saciprapa foi bem difícil, que eu fiquei no alojamento deles lá e eu não tinha noção de como era o alojamento. Fui dormir, no dia seguinte eu era mordida de mosquito pelo corpo inteiro. Era muito mosquito. Aí a esposa do Xanai falou, não, ele não pode ficar dentro desse alojamento, vão chupar o sangue todo dele aí. Aí ela arrumou um alojamento numa casa do lado, que era do lado do campo, todo dia cedo eu estava lá, à noite saía, mas eu não fiquei no alojamento, que eles aguentavam, eles nem sentiam mais mosquito. Já eu quase virei um esqueleto por causa dos mosquitos, né? Que eu era picada da cabeça aos pés. Mas isso aí foi um dos perrengues lá que foi bravo. E aqui no Brasil, tava rolando o que nessa época, minha gente? Porque quando a gente vai ver, vai começar a pesquisar para poder falar alguma coisa, ou para um aluno, ou para um parceiro, que às vezes que é uma referência, né? E tem que procurar, mesmo, tem que saber como é que foi tudo. Aqui os caras estavam ensinando taekwondo, o boxe, dizendo que era Muay Thai. É isso mesmo ou eu tô errado? Que é essa a impressão que eu tenho quando eu vejo os vídeos. Aquilo não era Muay Thai. Não era. Olha, na época aqui no Rio, não era ensinado com a nomenclatura Muay Thai, era boxe tailandês. E ainda era, segundo eles, boxe tailandês amador. Quer dizer, não tinha o cotovelo aqui, e não tinha joelho. Era só soco e chute. Mostra aí, Reni. Mais ou menos isso aí, Reni. Dá pra ver aí? Eu vou botar no canto da tela. Você me manda depois a foto que eu boto no canto. Continua aí, obrigado. Aí é aquilo. Realmente, se você fosse olhar, era um boxe, soco de boxe e chute de taekwondo. Era isso mesmo. E não adianta negar, porque como você disse, tem os vídeos, tem as fotos, então não adianta falar, não era. E o Edson sabe disso, que realmente era isso, não é, Edson? Bem por aí mesmo, verdade. Em 77, eu tive contato com o Nélio, né? Conheci assim, o Nélio, mas assim, não treinei com eles, nunca tive nenhum vínculo com eles. E que na época eu tive que acertar uma questão de documentação por aqui e tive um contato assim muito rápido com ele. Ele contou uma história estranha lá e depois o Kaká lá de Petrópolis conseguiu uma história que ele mesmo conta a verdade de como é. Acho que é o mais próximo do que seria a realidade, né? Segundo palavras do Nélio. Ele pegou muita estrutura do taekwondo antigo, né? Que antes não tinha essa divisão ainda, WTF, ITF, que nem tem hoje em dia, né? Mas enfim, ele pegou estrutura, é um taekwondo muito forte, diga-se de passagem, isso aí nunca ninguém negou, nem desrespeitou, muito pelo contrário, é um nível excelente.
e junto com o saudoso, né, professor Santa Rosa, que era do boxe, ele juntou as técnicas de boxe junto com aquilo que ele tinha e começou a montar essa estrutura. Ao que consta, eu não sei até o procedimento disso, mas é o que ele fala naquela reportagem que até o Kaká conseguiu lá, que ele viu os caras treinando lá na embaixada, lá em Brasília, que na época acho que ele estava na aeronáutica, enfim, ele estava no serviço militar, ele viu os caras fazendo, ele falou, pô, eu consigo fazer até melhor do que isso, não sei em que contexto que foi isso, mas enfim, ele pegou e estruturou esse troço daí, dessa forma. O nome realmente ele colocou, mas era boxe tailandês amador, não tinha nada, nome nenhum não se fazia nenhuma referência a Muay Thai mesmo, né? Isso. E, inclusive as revistas que eles tinham, né, que eles tinham à disposição, vinha como Thai Boxing, acho que eles fizeram uma tradução direta, né, do inglês para isso, e organizaram dessa forma, mas até aí eu não sei da onde que veio essa vamos dizer assim, essa estrutura deles. E uma coisa que o Guilherme colocou, né, a técnica, eles juntaram da forma como eles bem entenderam, que você vê os vídeos, aquilo não é, e a nomenclatura, né, o próprio Nélio fala que eles fizeram, como o Taekwondo era muito famoso na época, eles colocaram alguns nomes, né, o Pandal, coisas assim, que era uma sonoridade, né, o som era muito próximo do que era alguns nomes de alguns golpes do Taekwondo, né, então foi bem por aí que deram, vamos dizer assim, o pontapé inicial na estrutura aqui. O nome, realmente, eles acabaram por introduzir, mas tecnicamente eu discordo. E eu queria até fazer uma pergunta meio que pessoal para vocês. Como era para vocês ver isso tudo acontecendo com o nome do Muay Thai? E o que vocês sentiam, cara? Porque vocês já tinham tido contato, e quando você tem o contato, a sua realidade muda, ninguém engana mais. Como é que era isso para vocês? Quando eu comecei realmente a ensinar Muay Thai, foi bem difícil. Que eu comecei a ensinar, e a academia que eu dava aula era a 2 quarteirões da Academia Naja, que era vamos dizer, o quartel-general deles, né? Então, foi bem difícil, porque ia gente deles ver minha aula, eu tinha alunos que tinham amigos que treinavam com eles, e a primeira coisa que surgiu esse cara é um charlatão, tá dando aula de uma coisa que não é boxe tailandês. Eles diziam que o que eu ensinava não era Muay Thai, quer dizer, não era boxe tailandês, né? Que na época, para eles, era boxe tailandês. Então, que não era, que era uma coisa que eu tinha inventado, que, sei lá, que eu tinha vindo do Kung Fu, misturei tudo, criei uma luta lá, porque, basicamente, eles não tinham defesa. E eu comecei a ensinar defesa de chute, defesa de soco, todas as defesas do Muay Thai. E para eles aquilo não existia. A defesa de um tap era botar a barriga na frente e aguentar. Eles não tinham defesa. Era tudo nesse nível. Então, começou aquilo. Não, esse cara é um charlatão, que aparecer com coisas que não existem e não é. Então, eu tive um certo boicote. Eu até falei com o Edson nessa época, falei, pô, Edson, os caras aqui estão partindo para que eu sou um charlatão, que eu não sei nada, tal. Aí o Edson, não, persiste que a coisa vai melhorar, tal. Aí, uns 2 anos depois que eu estava dando aula, eu tive contato com o Luiz Alves, aqui no Rio. E ele foi um do que, embora estivesse no meio deles, ele me defendeu. Ele pulou na frente e falou, não, o dele é Muay Thai, porque o Luiz Alves tinha ido para Holanda, treinou Muay Thai lá, agora vamos lá, holandês, né? E na época ele entrou na frente e falou, não, o dele é Muay Thai sim, e eu tô junto com ele, e o dele é Muay Thai. Isso foi uma das coisas que na época me ajudou. Para ele, eu agradeço, que ele me deu uma força. Eu não sabia dessa parte não, Guilherme, do Luiz. É que o Luiz Foi, Alves, ele me ajudou. Legal. O
Luiz Alves, a gente, quando veio o mestre Bumriang aqui no Brasil, da época, foi lá na Academia da Combate, né? Combate Esporte, né? Isso, nós trouxemos o mestre Bumriang aqui. Na verdade, ele é mestre de uma outra pessoa que, infelizmente, está um pouco afastada aí do Muay Thai, mas é um Muay Thai bem tradicional também. Mas, enfim, o mestre Bumriang veio e a gente, na época, assim, me permite só voltar um pouquinho antes, né? Quando a gente começou a movimentar aqui no Brasil, a gente participava da competição de tudo que aparecia. Era contato total português, kickboxing, full contact, porque a gente tinha que mostrar o que era o nosso, né? O que era o nosso trabalho, né? Então a gente foi atrás de surgia a competição, a gente estava entrando, né? Na época eu competia ainda também, a gente foi entrando naquilo que surgia. E, inclusive, em algumas competições desse pessoal também, do boxe tailandês amador. Foi onde eu acabei conhecendo algumas pessoas do interior de São Paulo e começamos a fazer um circuito também. Mas o que acontece? Dentro desse contexto que a gente está conversando, a gente percebia, é óbvio, aquilo não era Muay Thai. E aí o que a gente fez? A gente procurou de trazer, né? Na época o mestre Tom Tritara estava com o projeto dele de abrir um bar chamado Jamaicas, né? Um bar lá em Springfield, no Missouri, e aí ele não pôde vir. E aí coincidiu que conseguimos que o mestre Bumriang viesse ao Brasil. E aí, a partir disso daí, a gente trouxe algumas pessoas, convidamos várias pessoas para poder participar. Entre elas, quem se dispôs a vir foi, inclusive, o Luiz Alves. Veio alguns alunos, algum pessoal do grupo dele também vieram participar, tem fotos lá no meu Face mesmo, posso até disponibilizar para vocês lá. É aquela foto que o Marco Rocha também está junto, é? Essa daí é lá... Olha, é um treino. Não, ali é um treino. Ali é uma situação. Já é em 95 aquilo ali. Já é quando é a situação do UFC. Né? Mas a situação do Bumriang foi bem antes. Foi bem antes mesmo. Então, assim, eles tiveram contato realmente com o que era um Muay Thai. Eles acompanharam alguns treinamentos nossos, viram como é que era, fizeram, vamos dizer assim, um seminário com o Bumriang e viram lá como é que era a estrutura diferente, né? E, ao que parece, a partir daí, eles tentaram fazer um trabalho mais voltado para o que realmente era o Muay Thai, né? Mas, assim, eles estavam muito já, vamos dizer, enraizados dentro daquela estrutura deles. Tanto que até hoje, você vê, eles têm uma série de dificuldades. Quando você vê um deles competindo, mesmo que seja nas nossas regras mesmo, é nítido, o aspecto técnico é muito diferente. Acho que foi nessa fase que talvez o Luiz tenha tentado trazer o Guilherme para o lado deles também, né? Para poder fortalecer. Isso. E aí, um detalhe, né? Às vezes, né? Que nem o Marquinhos, quando foi competir, foi num evento lá, acho que no Grajaú, se não me engano, no Grajaú, na Laranjeiras, parece. Não, Grajaú Tênis Clube. Foi Grajaú, Aí, quando o Marquinhos foi competir, ele estava de calção, usando o Kruang, e os caras começaram a vaiar ele, né? Ele falou, não, tanto é que o Marquinhos daí teve que colocar uma calça e camiseta para poder competir e tirar o Kruang, para poder competir no evento deles lá. E a gente aceitou porque é o seguinte, já estava tudo fechado, já estava tudo certo e tal. Aí, enfim, e aí queriam colocar um monte de equipamento, coisa assim. Eu falei, não, de jeito nenhum. Aí os caras, com muito custo, aceitaram que a competição rolasse pelo menos sem capacete e as luvas e as caneleiras, né? Onde eu falei pro Marquinhos, bom, Marquinhos, é o seguinte, onde não tem proteção, o joelho podia no abdômen só, não podia bater no rosto, na regra deles, né? Eu falei, segura o cara e põe o joelho, não tem problema. Aí, enfim, foi por aí o caminho da luta, né? Mas isso era muito comum realmente de acontecer. Então, e nessa época, deixa eu até te cortar um pouco, mas falar uma coisa que pouca gente sabe. Nessa época que o Luiz Alves tentou me levar para o lado deles, ele tentou meio que organizar as coisas aqui no Rio de Janeiro. Então, o que ele fez? Ele convocou uma reunião na Tijuca, na antiga Academia Jope, que era famosa pela luta livre, né? E ele fez uma reunião lá com praticamente todos os professores do Rio de Janeiro de Muay Thai. E eu estava lá. E nessa reunião ele veio bastante gente, lotou a academia. E ele simplesmente
foi para frente dos professores todos, virou e falou: vocês sabem que o que vocês ensinam não é Muay Thai. E eu sei, porque eu fui na Holanda, e isso, aquilo, ele falou várias coisas, mas ele botou todo mundo contra a parede. Falou: vocês não treinam Muay Thai. E eu quero unificar isso, eu quero botar todo mundo treinando a mesma coisa. Aí o pessoal, não sei o que, aquilo de sempre. A maioria foi um burburinho danado, metade foi contra, metade deu ataque, e aquilo tudo, né? Aí ele virou e falou: vocês sabem que é verdade, então eu proponho a vocês, vamos nos unir e ir para o Muay Thai mesmo, esquecer Muay Thai, boxe tailandês amador, esquecer isso, esquecer aquilo, Muay Thai. Não sei o que deu depois dessa reunião que tive nesse dia lá. Eles ficaram de se reunir depois, conversar um a um, sei lá como é que ficou. Então, eu não sei, mas que ele botou a cara a tapa lá, enfrentou todo mundo, ele fez. E isso eu vi porque eu estava lá. E isso até eu achei super estranho, porque eu acho que foi o único que fez isso. Ele foi o único que teve, sei lá, ou a cara de pau, ou o que quer que seja, de ir lá e enfrentar o pessoal. Falar que ninguém sabia Muay Thai e pronto. E aí o que o pessoal teve que fazer? Baixar a cabeça e aceitar. E isso é uma coisa que pouca gente sabe dessa reunião. O pessoal do Rio de Janeiro, todo mundo que estava lá sabe, mas ninguém abre a boca para dizer que teve. Mas isso teve aqui. Eu sei como é que isso aí começou. Isso aí, na verdade, começou com o Tom Haring, né? Quando, no final do ano de... Enfim, ele veio para uma passagem de férias, né? Na época, né, no Sazi Prapá, quando eu tive um dos contatos com o pessoal da Holanda lá, acabou surgindo que me direcionaram. Mantive muito contato com o Haring nessa época, né? Que o pessoal conhece muito por causa da Shakuriki, né? E o que aconteceu? Ele, tipo uma festa de final de ano, ele estava na dúvida, né? Bem estilo dele, né? Ele falou: não sei se eu vou para o Brasil ou vou para o Havaí. Eu aproveitei a deixa, lógico, falei: pro Brasil, né? Lógico, né? Puxei a... Daí ele falou: não, beleza, vou sim. Tanto é que ele ficou lá no, acho que no Imperador, ali, bem na orla mesmo, né? E chamou, a gente conseguiu ir fazer dentro da antiga academia do Luiz Alves, da Box Thai, não sei se ela existe hoje em dia ainda. E a gente conseguiu que fizessem um seminário. Inclusive, eu filmei, eu tenho essa filmagem, né? Do Tom Haring dando treinamento para grandes nomes aí, até do UFC também. Eu prefiro evitar, né? Só para não gerar muita... porque tem questão de nome, né? Tem direito autoral, um monte de coisa aí que rola, né, nessa situação. Mas, enfim, tem grandes nomes que estavam lá. E o Tom Haring carcando eles e chega e fala, assim, num espanhol meio atrapalhado lá, porque a pessoa que estava acompanhando ele era argentina, né? Chegou e falou para ele: isso aí não é Muay Thai. O próprio Tom Haring do Muay Thai holandês falando para eles: isso aí não é Muay Thai. Tanto é que depois ele pega uns aparadores, chama uma pessoa lá, um dos melhores alunos, que era do Luiz Alves, chegou e falou: vem cá, puxou um round de aparador para ele lá, e explicando como é que era, né? Porque antes disso ele teve grandes dificuldades de explicar para o pessoal como é que usava a joelhada, como é que segurava o aparador. Ele estava irritado já, era nítido. E isso eu tenho gravado, isso eu tenho filmado, tenho o DVD até hoje aqui. Na época era VHS, né? Passei para DVD. E assim, ele estava irritadíssimo, que ele falou: isso não tem lógica, né? Porque o pessoal estava, inclusive, pressionando muito ele para mandar lutador brasileiro para competir no circuito europeu. Ele falou: não, sem condições. Ele foi taxativo, isso aí, sem condições do pessoal poder participar. Onde ele chega e fala: isso não é Muay Thai. Aí o pessoal ficou até muito ofendido, coisa assim. E ele pegou muito no pé do Luiz Alves, por causa disso. Porque a gente estava fazendo dentro da academia, dentro da Box Thai na época, né? Então, foi uma situação até um pouco constrangedora na época, mas que serviu para abrir os olhos de muita gente que estava lá. Então, é aquela velha história do nazismo, né? Que uma mentira contada várias vezes se torna uma verdade. Exato. Mais ou menos isso aí que aconteceu, né? Isso. Tá. Abrir um parênteses aqui rapidinho. Sobre essa história de Muay Thai holandês, a gente já fez... o Edson me ajudou pra caramba.
A gente já fez com o Cosmo, tá no canal. Tem um Segundos Fora todinho com o Cosmo explicando. O Cosmo que já morou na Tailândia, já morou na Holanda. Tipo, não existe, galera. Não existe. Não existe. Só para reforçar. Não existe. Só para reforçar. Igual reforçar, não existe. Né? Em português, o melhor vídeo sobre esse tema é esse, que tem no YouTube, né? Seguinte, daí, nos eventos que vocês iam, não tinha cotovelo, não tinha clinch, né? Porque o pessoal não, sei lá, na ilusão coletiva lá deles, não... Beleza. Que regra eles seguiam para poder fazer as competições? Era alguma coisa inventada na hora ou era a regra do K1, do kickbox? Como é que era isso? Quando eu levei o Marquinhos para lutar, a regra deles era obrigatoriamente luva de 12 onças, começava por aí, né? Capacete, caneleira, óbvio, coquilha, né? Até aí, e obrigatoriamente tinha que usar calça comprida, né? Calça tipo de agasalho e camiseta. Joelhada era só no corpo, não valia cotovelada, nem arremesso, queda, nada disso. Era só, na verdade, era um kickboxing com joelhada, mais ou menos o que é o WGP hoje em dia. Só que o WGP está muito bem estruturado, com um nível técnico legal. Mas na época era... E tinha algumas regrinhas que eles colocavam, né? Que era muito puxado do taekwondo mesmo, né? Que era tipo, chute saltando valia não sei quantos pontos, chute rodado, né? O giratório de calcanhar valia não sei quantos pontos, valia uma pontuação a mais também, né? E isso. Eu não sei de onde tiraram, né? É óbvio, né, que veio do taekwondo, mas como que enfiaram isso no meio do boxe tailandês amador deles lá, não sei em que altura que aconteceu isso. Mas isso era um rascunho do que eram as regras que a gente participou algumas vezes, sim. Já também relacionado a isso, tá? Eu perguntei de regras, né? Tá. E como foi que se deu a primeira entidade, né, que regulamentou isso? Como foi a criação? Vocês que viveram na época e participaram, como é que foi isso aí? Qual foi a primeira entidade? Aqui no Rio, o Edson sabe mais disso do que eu. O que foi mostrado para nós aqui do Rio de Janeiro, que é como se o Rio de Janeiro fosse uma coisa à parte do resto do Brasil, né? Foi a Confederação Brasileira de Muay Thai, mas que eu sei que não foi. Que eles sempre empurraram para a gente isso, né? Foi a Confederação Brasileira de Muay Thai, é a única oficial, é isso e aquilo. E todo mundo sabe que não é. Nisso, o Edson sabe mais do que eu, né, Edson? Assim, ó, por incrível que pareça, eu sou sócio fundador também da CBMT. Então. Fica tranquilo quanto a isso, pode ficar sossegado. Vamos lá, Edson. Fundador, sim. Conta pra gente a história, vai. O que acontece assim, antes disso, na época do falecido Flávio Molina, que ele assim, era um dos tops do esquema deles, né? Muito bom lutador, assim, justiça seja feita, não tenho nada, nenhum demérito contra ele, pelo contrário, dentro do esquema deles e assim, de outras competições, de Vale Tudo, que era o caso na época, ele era um dos tops realmente. E, segundo consta, ele teria fundado uma federação no Rio de Janeiro. Eu não sei se procede como que é isso daí. Mas o que acontece assim, dentro do âmbito nacional, existia naquela época um órgão que veio a ser o Ministério dos Esportes depois, mas chamava-se Conselho Nacional de Desportos, o antigo CND. E nós oficializamos. Na época foi um deputado aqui de São Paulo que conseguiu, junto com o pessoal da embaixada, na época o secretário-geral chamava Jantart, que era da embaixada da Tailândia, que conseguiram dar introdução no CND, no Conselho Nacional de Desportos. Porém, o CND deixou bem claro assim, que nós deveríamos nos filiar a uma entidade, creio que existe ainda hoje, que é a antiga CBP, que era a Confederação Brasileira de Pugilismo. Todas as modalidades. Isso. Judô, a única que era isenta era o judô, porque, como ela já era olímpica, ela tinha uma federação e uma confederação própria, pelo fato dela ser olímpica. No mais, todas as modalidades de luta, independente de qual fosse, obrigatoriamente tinha que ter um departamento dentro da Confederação Brasileira de Pugilismo.
Então, o Karatê tinha um departamento, o Taekwondo tinha um departamento, e assim sucessivamente. E, inclusive, nós tivemos que colocar um departamento. Na época, obrigatoriamente, tinha que passar para o português, não sei porquê, sendo que as outras modalidades usavam os nomes de origem, mas para nós exigiram que fosse com o nome de boxe tailandês. Só que nós não colocamos nada do amador, só colocamos o boxe tailandês. Né? E, enfim, começou um departamento dentro da Confederação Brasileira de Pugilismo. Na época, o presidente era o Joani. Era o Dr. Joani que realmente deu um suporte legal para a gente nisso daí. A grosso modo, foi assim que começou. Né? Então, foi oficializado dentro dessa forma. E um detalhe, que é aí onde surgiu até aquela que você comentou, daquele áudio que teve da conversa com o Raoni e com o Thiago, né, pelo Acervo Thai. O que acontece? As regras eram 100% regras tailandesas. Os caras, não pode. Pode sim, porque eu tenho plena ciência disso. Foi eu que traduzi na época, da apostila que tinha do Raja Daner. Do Raja, peguei e traduzi, foi direto do Raja, entendeu? Então, da estrutura. Então, as regras eram 100% tailandesas. O pessoal optou por seguir aquele outro caminho porque quis. Fui sócio fundador da CBMT. Na verdade, ela começou em Campinas, entendeu? Começou ali no Cambuí, em Campinas, onde teve uma reunião, onde participou todas as lideranças. Inclusive, o pessoal da Chutebox lá do Paraná teve presente também. Veio o pessoal do Rio de Janeiro, um pessoal de Minas Gerais. Eu fui daqui de São Paulo, junto com o pessoal que estava desenvolvendo o trabalho lá. Enfim, foi a primeira reunião, tem as fotos disso, tem a primeira apostila que foi feita a respeito disso, e as regras eram 100% tailandesas. A única diferença que tinha era em questão de idade, porque tinha um pessoal lá que ficou meio cismado pela questão de quando fosse menor de idade, assim, devido à menoridade, assim, o pessoal usava equipamento de proteção para garantir um pouquinho mais assim a tranquilidade para os pais. Porque não é o mesmo, é óbvio, né? Não é a mesma pegada que nem na Tailândia. Isso aí não precisa nem ser nenhum gênio para... É óbvio, né? Mas, enfim, a única exceção que foi feita em relação às regras tailandesas foi isso. No demais, a CBMT foi fundada dentro dessa estrutura. Posteriormente, após essa situação até lá da Tijuca, que o Guilherme comentou, que houve uma mudança muito radical. Quando veio novas diretorias, veio novos ideais ali que deturparam tudo. Que até me perguntaram, né, em box outro dia, me perguntaram por que eu me desvinculei. Eu simplesmente não me filiei, não fui renovando mais. Porque uma das coisas que nós fizemos na época, nós nos cotizamos e compramos um ringue para a CBMT na época. Só que toda vez que eu precisava do ringue, não, está emprestado para o pessoal de outra modalidade, está emprestado para o boxe, para a luta livre, para o evento de vale tudo. Falei, velho, mas o ringue era nosso. Era para desenvolver o trabalho de Muay Thai. Toda vez que precisava do ringue, não tinha. Falei, não, esquece, estou fora. E aí veio umas histórias, né, do pessoal, não, que a gente vai ter que graduar o pessoal. Eu falei, mas peraí, eu não sigo o sistema de graduação. Mas a gente segue. Eu falei, beleza. Agora eu vou ter que colocar meu pessoal para ser avaliado por alguém que não sabe a mesma coisa. A banca examinadora era contadora, era advogado. Eu falei, peraí, não dá, não tem condições disso. A confederação vai emitir um certificado por um advogado que como é que ele vai avaliar meu aluno? Não, isso aí eles pegaram, isso é coisa do Nélio, isso aí vem desde a época do Nélio. Isso aí foi algo que ele pegou, e, segundo ele, era uma referência à bandeira da Tailândia, só que você vê que é bem... Então, o sistema de cores, aquele sistema mais conhecido, começou com ele também, né? Sim, foi com o Nélio. Foi com o Nélio. Ele se inspirou, na verdade, por incrível que pareça, em alguma coisa do jiu-jitsu e do pessoal da luta livre. Porque o jiu-jitsu mesmo antigamente não tinha essas cores, a roxa, a marrom. Era aquela questão, era a branca, azul, a marrom e depois já partia para preta. Né? E era sem maldade, como diria Raoni, sem maldade. Sem maldade. Sem maldade. Os exames de graduação deviam ser igual à luta coreana, né? O que aconteceu? Eles organizaram de uma forma que teriam 10 graduações. Até chegar vamos dizer assim, na faixa preta deles. Um detalhe, né? A antiga CBP, né, com a Confederação Brasileira de Pugilismo, nos departamentos, ela exigia isso. Também tem essa questão. Nós fomos meio que obrigados. Mas isso porque os caras já faziam também. Aí nós adaptamos na época, assim, cada estrutura, cada equipe fazia da sua forma, desde que tivessem as 10 graduações. Até aí são 10 estágios, 10 graus, coisas assim.
Então, por aí dava para você entender como que a coisa foi deslanchando daí. Mas isso foi meio que imposto para a gente mesmo, né? Não... Tanto é que acho que, no caso, por exemplo, o Guilherme, como tem uma base dentro do Kung Fu também, me parece que eles sofreram com isso, né? Que o Kung Fu originalmente também não tinha graduações, né? Não tinha. Então, eu conheci de repente, eles também resolveram botar no Kung Fu também, apareceu faixa preta no Kung Fu, não sei de onde, e foi mais ou menos a mesma coisa também, começou a aparecer graduação de todo lado. Coisa que eu não concordo, mas fazer o quê, né? No meu caso, todo o dinheiro que entra dentro de graduação, eu sempre reverti para equipamento na academia. Foi uma forma de eu direcionar isso aí para ela retornar para a própria modalidade. Porque eu vou dizer assim, eu estou falando da minha parte, deixando bem claro isso. Se o aluno te paga todo mês para você ensinar ele, tá, tudo bem, você vai avaliar. Quando você está na escola, você só paga para fazer prova substitutiva. Você não faz prova de... Você não tem que pagar para fazer prova daquilo que você é obrigado a ensinar. Você não... Acabou. Tua função como treinador é ensinar o aluno. Isso é pensamento meu. Vou frisar novamente. Eu entendo dessa forma. Então, é minha obrigação treinar bem o cara. Você entendeu? Então, assim o que como... acontece? Se, por exemplo, o cara, não, eu quero aprender aquela, tipo, o Kowloon, né? Fazer ajoelhada saltando. Cara, tudo bem. A hora que você tiver preparado, a hora que você absorveu aquilo que já foi passado, aí a gente ensina uma outra coisa. Agora, se por exemplo, não, dentro do sistema de graduação eu sou obrigado a ensinar alguma coisa para ele, aí já perde um pouquinho essa questão de você avaliar, de você analisar como é que está a evolução do teu atleta mesmo, né? Com certeza, né? E a mesma coisa, uma coisa que eu também acho meio estranha, por exemplo, a primeira vez que eu fui na Tailândia, lá também não tinha graduação nenhuma, não. Na sua época tinha, Edson? Nunca, cara. Nunca teve. De repente apareceu uma graduação no Muay Thai aí, não sei de onde. Aliás, outra coisa. Na época que eu fui, não se ouvia falar de Muay Boran. Muay Boran, você ouvia? Muay Boran, na verdade, não tinha, não existe, cara. Isso não existe. Na minha época, eu nunca ouvi falar lá. Eu conheci Muay Boran a última vez que eu fui, em 2001, eu vi alguma coisa lá. Mas antes, nunca vi. Mas isso é um tiro no nosso pé, viu? Porque quem começou isso daí, por causa da influência lá do filme do Wong Bak, foi o China Sweet, né? Que estava lá no Sazin Prapá. O pessoal conhecia ele como Mestre Wood. No Sazin Prapá, ele era o Mestre Chanai, o Bob Chaney, que faleceu recentemente. Lá eu conheci ele. Então, o Bob Chaney e o Mestre Wood, que ele se aproveitou. O Mestre Wood nem do Muay Thai era, ele é taekwondista. Então, pois é, né? Não tem nada a ver, daí ele criou esse troço aí. E outra coisa muito interessante, Boran é antigo. Então, é o termo tailandês para você se referir antigo. Então, se você pega, vamos pegar um paralelo com o boxe, por exemplo, quando você vê aquelas fotos antigas, do pessoal com aquelas guardas estranhas, com aquelas luvinhas marrom, tipo o Joe Sullivan, aquele galera bem da antiga, aquilo para ele, na verdade, é como se ele tivesse ensino antigo, é boxe antigo. É o mesmo termo que o tailandês usa para se referir, quando o pessoal estava sem luva, aquelas lutas mais antigas mesmo. Ou seja, Boran não significa nada mais do que isso. Antigo. Muay Boran. É Muay antigo. Luta antiga. Nada mais do que isso. O pessoal fica viajando. Estruturas aí que não tem nada a ver. Isso não existe. Nem até, hoje em dia você até vê alguma coisa lá. Por quê? Porque fazia parte da estrutura de alguns treinamentos. Mas mesmo lá... Isso é fonte de arrecadação de dinheiro. Esquece. Com certeza. Eu queria dentro desse contexto, posso uma partezinha? Na época, o Buacal fazia parte do Por Pramuk ainda. E eu estive visitando lá, né? E um dos treinadores lá chegou e perguntou o nome de uma pessoa que teve lá, que aparece até uns vídeos dele, depois ele tentando chutar pneus, negócio assim, fazendo umas caras de fazendo uma graça lá. Não vou entrar nos detalhes, mas para quem já viu... Não, ninguém sabe quem é, ninguém sabe, né? Ninguém sabe. O cara do Por Pramuk chegou e tentou me perguntar, porque esse cara do Por Pramuk fala um inglês bem legal, assim, deu para entender bem.
mas disse que o cara chegou com um verdadeiro... Estava encadernado mesmo, disse que chegou com um monte de certificado lá. O cara, tipo assim, tá, e para que serve isso daí? Não, mas é o que eu... Tá, mas... Para ele falou, eu não sei o que é isso aí. Primeiro de tudo, não entendo português, não sei o que está escrito aí. E outra coisa, eu não vou te avaliar por isso daí, eu vou te avaliar ali, diz que apontou para ele para o centro de treinamento ali, né, da área, realmente da área de treinamento do Port Prambucan. Aí, realmente, ele falou, não tem condições. O cara apresentou um caderno ali, estava encadernado, cópias e cópias. Isso não existe. Na Tailândia não adianta você ir com essas coisas assim. Em outros lugares, talvez outras modalidades, talvez até surta algum efeito. Ali, não, ali é besteira. Ali, que nem eu falei logo no começo, que é onde a gente comentou sobre as primeiras idas, né? Se você não mostrar serviço, cara, se você for ruim de serviço, esquece. Porque os caras não vão te apoiar em nada. Entendeu? E é o que acabou surtindo efeito naquele vídeo ridículo que roda por aí até hoje, do cara fazendo cara de dor na hora que tá batendo o pneu, velho. Isso é absurdo, cara. Pô, até postar isso daí é vergonhoso para ele, cara. Eu queria pegar um gancho. Eita, já mas dói gancho. Já que vocês estão falando, eu ia até perguntar depois, mas é uma parada assim que eu venho pensando muito ultimamente, sobre a marcialidade, né, sobre a arte marcial dentro do Muay Thai, porque existem ótimos treinadores que falam que é um esporte de combate, e existem ótimos treinadores que tratam realmente como uma arte marcial, onde ele não vai ensinar só o esporte, né? Como o cara chega na academia de boxe e aprende o jab direto, aprende a andar, esse treinador realmente vai passar valores, né? Disciplina, respeito ao próximo, honra ao lugar de treino. E paralelo a isso, eu também queria que vocês dessem a opinião de vocês a respeito da graduação. Vocês já falaram um pouquinho, mas eu queria saber, dentro da marcialidade, da hierarquia do negócio, que a gente sabe que a gente vive num país que o respeito não é uma coisa que aflora em todo lugar. Se vocês acham realmente importante tratar o Muay Thai como uma arte marcial e utilizar essa graduação que foi colocada, sei lá, de repente até erroneamente lá atrás, né? Eu tenho a minha opinião sobre isso, quer dizer, estou formando minha opinião sobre isso, eu queria muito saber a opinião de vocês. Você vai ter dois tipos de situações, mesmo na Tailândia. Você pega, por exemplo, alguns grupos, que nem lá em Phuket, o pessoal, é óbvio, né? Circula muito dinheiro nisso daí, principalmente por causa das apostas, que circula, é muito pesado lá. Mas, de modo geral, como roda muito dinheiro, tem muita gente que vai colocar só como esporte, ele só quer fazer campeão, só quer fazer... na verdade, é assim, muitas vezes ele não vai nem preparar o cara direito, porque ele aposta no adversário contrário para ganhar na aposta. Você entendeu? É bem por aí esse tipo de situação. Até vou evitar citar alguns campos, que tem alguns amigos nossos que estão ligados a alguns campos desses daí, mas, assim, a grosso modo, você vai encontrar esse tipo de estrutura, sim. Em contrapartida, você vai encontrar outras estruturas até um tanto quanto, vamos dizer assim, até fora da realidade, que nem do Pedro Villa-Lobos, por exemplo. Ele coloca um negócio meio bem zen, vamos dizer assim, né? Bem tipo tai chi, coisa assim, um negócio misturado com yoga, não tem nada a ver. E ele tem um campo, ele tem um verdadeiro templo na Tailândia, lá na região de Ayutthaya, que é bem voltado para isso. Mas, a grosso modo, o que acontece? O autêntico Muay Thai mesmo, ele é uma arte marcial, né? O mestre Samai, que era ligado já ao pessoal de uma outra estrutura, onde ensina Krabi, ensina uma outra coisa, ele falava pra gente que era assim, é como se fosse uma pizza, onde essa competição, a parte de ringue que o Muay Thai ficou mais conhecido, era pura e simplesmente uma das fatias. Que você tinha ainda, até na época eu coloquei num site que tinha, era o muaythai.com.br, que era do Nilson lá de Brasília, eu coloquei algumas informações a respeito disso e questionava o pessoal. Se um treinador que realmente participou lá não soubesse o que era Lin Lun, Lerdi Hit, Parruyut, ele não era um verdadeiro mestre de Muay Thai.
Aí o pessoal ficou em choque, que me bombardearam de perguntar, não, mas o que é isso aí? Porque agora meus alunos estão me questionando, estão falando que eu não sou mestre de Muay Thai. Eu falei, não, velho, então você não é mesmo, você não sabe o que é, né? Eu falei, mas enfim, foi uma zoeira que realmente pegou muito pesado. Mas o que acontece? Como eu estava falando, cada etapa do Muay Thai, ela é como se fosse uma fatia dessa pizza. Então, a parte de ringue é um aspecto. Você vai ter o Lin Lung, agora eu abro para o pessoal, Lin Lung, o que é? Defesa pessoal. Você entendeu? Nada mais do que isso. Lerd Hit é o Muay Thai para policiais militares. A Huyut é a arte integral. É o todo disso daí, que eles entendem isso, que aí inclui, inclusive, a parte de bastões e de espada, que é o Krabi Krabong. Por isso que eu falo, até uma vez a gente conversou a respeito, o Muay Thai mesmo, o Muay Thai, né, que eles falam, na verdade, são várias coisas juntas. Quando você pega só o aspecto de ringue ou só o aspecto de competição, que inclusive a competição sem luva, né, que o pessoal chama de Borano, isso não existe, é o Kardschweck, na verdade. Ele tem as suas regras específicas, mas é a regra original. Isso que nós lutamos no ringue é uma coisa que veio de 1930 para cá. Mas, enfim, são partes do que realmente é o Muay Thai. Consegui me explicar bem ou não? Ou deu para... Ficou mais dúvida ainda? Não, deu. Não, deu sim. É que assim, quero... eu uso como assim, dentro do nosso contexto aqui Brasil, como as pessoas conhecem outras modalidades, né? Até uso muito como exemplo assim, a questão das lutas de solo, coisa assim, o grappling de modo geral, né? Então eu comento muito pro pessoal assim, se você vai participar de uma competição de submission, por exemplo, você pode ser do judô, pode ser do jiu-jitsu, pode ser do wrestling, não importa. Você representa essas modalidades. O submission, pura e simplesmente, é uma regra. Já no caso do Muay Thai, não, ele é uma arte marcial. Vamos pegar, por exemplo, o K1, que é o nosso contexto mesmo, de luta de trocação. O que acontece? Eu não posso graduar ninguém faixa preta de K1, como a gente vê alguns absurdos aí, algumas pessoas tentando fazer isso. Mas existe. O que acontece? Eu posso pegar um lutador, por exemplo, de Kung Fu, de Kyokushin, de Muay Thai, que vai participar de uma regra de K1. Pura e simplesmente isso acabou. O Muay Thai é uma arte marcial dentro desse contexto. E graduação, você acha importante? Olha, eu uso, dentro da nossa estrutura, assim, a gente divide por etapas. Uma estrutura pedagógica para facilitar para que eu possa ensinar. Porque a gente não tem a mesma realidade que a Tailândia. Isso. Você fica lá, tipo, trocentas horas. Você vai ficar 4 horas de manhã, 5 horas à tarde, ou vice-versa. Não, você vai ter um período de treinamento, as academias mais pesadas que nem o nosso circuito, em torno de 1h30 de treino. Então, você é obrigado a adaptar isso daí. E o que vai acontecer? Eu também tenho que estimular esse aluno a se desenvolver. Eu tenho que estimular. Então, eu uso a minha estrutura pedagógica para estar, vamos dizer assim, entre aspas, graduando ele. Isso. A graduação mesmo, eu evito fazer. Ela é bom, vamos dizer assim, uma ferramenta pedagógica para você estimular o aluno a evoluir. Você entendeu? Mas eu não uso essa estrutura, não, fazer exame de graduação, cobrar isso, cobrar aquilo. Negativo, eu não faço. Isso aí eu deixo bem claro. Eu evito fazer. Tá? Mas isso porque, às vezes, quando eu fui obrigado a fazer, que nem eu disse, a gente procurou reverter isso daí em equipamento para a própria academia. Tá? Não vou dizer para você, não adianta a gente também ser ingênuo, falar, não, mas isso aí não tem problema nenhum. Realmente não tem. Não tem. É uma fonte de arrecadação de dinheiro para você poder melhorar a sua academia, poder melhorar aquilo que você tem? Também, não tem problema. Só que o pessoal exagera muito. Exagera muito. Eu já vi casos, por exemplo, toda pessoa querer cobrar para o cara ser instrutor, querer cobrar 10 mil reais do cara. Pô, mas nem o judô, que é uma das mais caras para se fazer, cobra isso, cara. É absurdo isso. Mas como o cara vai viver daquilo, tal, os caras usam essa desculpa de querer cobrar um cruang preto do cara 10 mil reais. Isso não existe, isso é loucura. Fora os ginásios lotados que a gente vê no Instagram, né? Exame de graduação de equipe e tal, e os ginásios, a gente fazendo sparring com 2, 3 pessoas, isso é ridículo. Não, isso aí não. Isso aí. Eu não sei de onde os caras tiram isso. Também não, cara. Uns absurdos aí que. Guilherme, manda aí. Eu também não sou muito a favor da graduação, né? Vamos primeiro na graduação. Que eu não fui ensinado
por um sistema de graduações. O meu sistema é parecido com o do Edson, lá dos Estados Unidos. Meu professor nunca usou graduação de Kruang. É nível básico, intermediário e avançado. Só isso. Não sai disso. E eu acho isso o mais coerente. Eu já usei há um tempo atrás graduação aqui, mais por, vamos dizer, os alunos quererem alguma coisa, mas eu cortei, não uso mais, não acho legal, voltei à minha graduação original, que é básico, intermediário e avançado. Eu acho isso o mais honesto para o aluno. Eu não acho botar, Kruang dourado, nível não sei o quê, e super saiyajin, não tem nada a ver. Isso não existe. Você vai botar o cara numa graduação que não existe. O certo mesmo é básico, intermediário e avançado. Não sai disso. E eu acho isso o mais coerente da coisa. Até porque, pô, você não vai ensinar pro cara chute voador, quicando na parede, cambalhota voadora. Não, pô, é aquele básico, o intermediário e o avançado, e não sai disso. Então, não é que nem estão fazendo com o Muay Boran agora, que é graduação dourada, prateada e por aí vai. Não tem que ter graduações isso. Aí também. Tem graduação de tudo aí agora, né? E sobre arte marcial, eu considero Muay Thai arte marcial, sim. Que é como o Edson disse, são partes de uma mesma arte. Então existe a arte de defesa pessoal, existe a arte de ringue, existe as tradições, que é o Hamuai, Vai Cru, por aí vai, e a arte marcial. Se é luta, tem a parte arte marcial. Não adianta você dizer, aquela luta não é arte marcial. É arte marcial. Tem sempre a parte marcial da luta. Isso aí, se você aprende a luta certa, você aprende uma parte marcial da luta. E no Muay Thai não tem como tirar isso. Não adianta querer botar, Muay Boran é a parte de defesa pessoal, é Muay Thai antigo, é isso e aquilo, Muay Thai é a luta de ringue, não. São pedaços de uma arte marcial integral, como o Edson disse. E é isso mesmo. O certo é isso. Muay Thai é arte de ringue, é defesa pessoal, e por aí vai. Não tem como você destrinchar a luta toda. Não existe isso. Beleza, Reni? Então, cara, eu sigo aquela história, né? Eu só vou passar o que eu aprendi. O que eu aprendi, né? O Muay Thai como esporte, tá entendendo? Então eu sou honesto comigo e com os outros. Eu não entro muito no outro mérito. Eu reconheço, até porque não tem como o Muay Thai não ser arte marcial, ele veio de quê? No arte marcial, não é isso? Mas quanto a essa parte de defesa pessoal, eu nunca entro nesse mérito, até porque se você seguir uma coisa lógica, né? Uma arte de guerra evoluiu para quê? Para você hoje em dia ter um míssil, né? Um tanque de guerra, é a melhor forma de você se defender. Sabe? Mas falando sério, arte marcial em si, se defender corpo a corpo, ou você desarmado contra uma arma, a gente sabe que é ultrapassado, né? Analisando friamente. E eu não gosto de entrar muito nesse mérito, porque não é o que o público chega até mim querendo. O povo quer um treino, uma atividade física, né? E alguns querem ir para o lado da competição. Então, eu só passo isso, que é o que eu aprendi. Porém, uma coisa que eu sempre, quando comecei a treinar Muay Thai, eu estranhava porque eu vim do Karatê, aquela arte marcial rígida, japonesa, mas que tinha respeito. E com todo, sem querer falar mal do ambiente. Quando eu comecei a treinar Muay Thai, eu não vi aquilo, cara. Era falta de respeito entre si, era picuinhas contra o professor, a própria forma de falar, gírias, essas coisas que não tinha. O pessoal respeitava o mais antigo, né, o graduado no Karatê, pela dedicação do cara. Ele podia ser ruim de luta, que luta não quer dizer nada, mas pelo tempo do cara investido naquilo. Enquanto que no Muay Thai ninguém respeitava o outro. E, pelo menos na minha academia, quando eu comecei a dar aula, eu sempre seria certo rigor, disciplina, porque eu achava incompatível. Poxa, como é que eu vou treinar uma coisa, até na minha mente, né? Coisa marcial,
uma coisa oriental sem disciplina, é incompatível. E deixar aqui uma coisa bem clara, né? Ele sabe disso. Foi Guilherme que me tirou do caminho de seguir por esse Muay Thai antigamente, tá ligado? Ele lembra daquela comunidade do Orkut, a Muay Thai Arte da Tailândia que ele criou. Uhum. E eu tomei um choque no dia, né? Um dia, eu não sei como, eu não lembro como. Fui parar no link lá, os caras falando mal de uma determinada academia de Vale Tudo da época, que era o que dominava o cenário. Aí eu disse, poxa, mas os caras estão falando mal de tal. Não é possível. Aí eu fui lendo, eu comecei a ler coisa de 2004. Isso foi em 2005 ou 2006. Aí eu comecei a botar os tópicos, tudo no fórum. Eu disse, caramba, velho. Aí quando meu irmão veio, meu irmão treinava com Vera, já tinha feito esse seminário com o Paroginói, ele trouxe uma fita VHS e, de fato, o que os caras diziam tecnicamente era o que ele tinha passado. Sem contar o meu próprio irmão, que olhava para mim treinando e dizia, não, cara, pelo amor de Deus. Sabe? E 2007 foi quando comecei a treinar com o Yuri. Yuri tinha realmente outro nível técnico, as coisas foram, né, para frente. E sobre graduação, galera, eu faço na minha equipe, né? Nós temos um sistema também de graduação. Uma coisa que eu já deixo bem claro desde o começo, né? O aluno aqui não treina para se graduar. Ele se gradua por treinar. Sabe? Nunca é o objetivo da galera, eu vou treinar para tal graduação, não. A gente tem um sistema, tem toda assim uma programação e a graduação nossa não foge de um treino, praticamente um treino, certo? Você vai ser avaliado de acordo com o que você treinar diariamente. Claro, você já tem mais tempo para pegar um grau mais alto, aí vai ter, né, mais coisas. Chega um ponto que a graduação não é por nível técnico, é por mérito, por empenho da pessoa. Pronto, exemplo, eu tenho um aluno, sei lá, o cara tem 40 anos, treina comigo há 10. O cara foi para todo seminário, o cara está presente, tem curso de arbitragem, já atua como treinador, ou até mesmo como árbitro. O cara vai ter muito serviço prestado, fora o que ele já treinou. Então, ele está mais do que apto para receber um grau. O motivo principal de eu fazer graduação, na minha visão, posso estar errado, é o seguinte, eu penso muito assim, o cara treina comigo 5, 8 anos, ele vai morar em outra cidade, aí ele já está um nível até para dar aula mesmo. Como ele vai chegar lá se ele não tiver o papel? A gente sabe que pela forma que as coisas são no Brasil, sem um papel, ninguém quer saber do seu conhecimento e experiência, né? Infelizmente é o papel que conta. Então, o motivo principal de eu fazer graduação é mais isso mesmo, entendeu? Às vezes nós passamos o ano de 2017 não fizemos nenhuma graduação. Às vezes eu esqueço. E os alunos não lembram, tá entendendo? Os alunos não lembram. É assim, porque não é o objetivo aqui do treino em si, né? Eu fico até feliz por isso, que aluno meu não fala de graduação. Boa. Eu achei isso legal. E até falando um pouquinho mais, outra coisa que é o fim do mundo é esses cursos de fim de semana para treinador, né? O cara vira treinador em 24 árbitro também, né? horas. É, árbitro também. Isso aí eu acho o fim do mundo, né? Era um dos temas já daquela época, não era, Guilherme? Lembra? Desde aquela época, Desde aquela época, eu lembro. Como teve o seu amigo que foi ser mestre de Muay Thai no Vietnã e por aí. Depois no campo secreto, né? No campo secreto lá no Vietnã. Foi uma grande tristeza que me dá até hoje, que a primeira pessoa que começou a usar no Brasil o termo de cru fui eu. E tinha até o site na época, né? Fui eu. E uma coisa que me dá um desgosto tão grande foi que, na época do MSN ainda, o seu amigo veio, eu tinha ele no meu MSN, o Asas de Águia, né? Aí ele veio, ele que se dizia o que sabia tudo, veio me perguntar o que era cru. Eu falei, você não sabe o que é cru? Ele, não, é porque não sei o que, ele inventa, cheio de desculpas. E eu expliquei para ele, cru é professor, instrutor. Aí ele, eu falei, Uma semana depois ele começou a usar o cru. Eu falei, meu Deus, olha o que eu fiz, transformei o cara em cru. Logo o amigo do Reni, pô. Sacanagem. E lembra que... Fui eu. Que ele disse que ele decifrou a tradução verdadeira do nome Muay Thai, lembra que era coice do cavalo que ele dizia? O coice do cavalo. Coice do cavalo. Louco.
Deixa eu só Anota aí, ó, ele vai comentar embaixo nesse vídeo, viu? Ele vai comentar. Com certeza. E eu tenho um recado para ele. Mentira tem perna curta, viu? E eu sei das mentiras dele. Sei. Postei um dia no Facebook. E se quiser, posta aqui todo comentáriozinho aqui. Todo. Ainda com Recado foto, dado. né? Isso aí Não, vai mas dar eu uma- também. Não adianta. E o pior é que eu também sei de umas mentiras dele lá nos Estados Unidos, né? Mas deixa quieta a coisa aí. Deixa ele comentar aí. Se ele comentar, o bicho vai pegar. Galera, só abrir outro parênteses aqui, assim como o Guilherme meio que salvou o Rene, quem me salvou foi o Rene, né? Você vê como é que a tradição vem. Graças a Deus a gente tem Você essas vai almas. Luiz, você vai salvar o joinha agora, né? Vou salvar. Tomara, né? Tomara que dê certo. Eu acho que tá dando. Não, joinha não. Aquele outro menino lá do vídeo, poxa. É O Dudu, é? Dudu. Dudu, É o Dudu? poxa. A gente vai. Saiu ontem, né? O vídeo do Dudu. Eu falei, Dudu, a gente vai fazer uma série com você, Dudu. Ele fala pra dentro, ele tem 14 anos. É mesmo, professor? Eu disse, sabe qual é o nome da série, Dudu? Sei não. Dudu tá ruim. Dá uma borrachada no Dudu por mim, viu, Luiz? Beleza. Pode deixar. Pessoal, eu queria. Mas só umas duas perguntinhas aqui, pra gente poder finalizar e não se estender tanto. A primeira é o seguinte: como vocês enxergam o Muay Thai hoje no Brasil? 2018, eu comecei esse canal, como eu sempre falo, porque não tinha canal de técnica, né? Isso nunca teve um canal assim de técnica mesmo, passando técnica básica, falando de Muay Thai. Canal de Muay Thai tinha, sim, tinha o Yokusutai, tinha o canal do Rafa, mais um round. Mas eu tô falando assim, passar uma coisa básica para iniciante, para essa galera que faz Muay Thai em academia de musculação e que muitas vezes... Didática, né? Isso, e que muitas vezes tá com o professor e que o professor é mó charlatão e muitas vezes ela não sabe distinguir. Ô, Luiz, licença. E agora mais não, que já consolidou, mas no começo eram os maiores comentários, lembra? Poxa, mas eu não treino assim. Desde a época também quando começou no Instagram, lembra? Mas eu não treino assim, eu não tô treinando. É o público que mais estava carente. Imagina, aquela menina que vai treinar aquele Muay Thai de malha de musculação dentro de uma academia de musculação. Essa galera que eu acho que de repente pode começar a gostar do Muay Thai de verdade e procurar uma academia, procurar um professor decente e tal. Enfim, isso que eu tô falando é 2018. Na minha cabeça, se a parada tivesse começado certinha, se ninguém tivesse rasgado a regra lá atrás, quando o Edson traduziu a regra e entregou, se o pessoal tivesse realmente considerado como um esporte, como uma coisa séria e ter se desligado dessa ilusão coletiva, hoje não ia precisar de Muay Thai Dicas, porque todo mundo ia saber o que era Muay Thai. Né? Essa é a minha opinião. Assim, eu queria saber a opinião de vocês. Como é que vocês enxergam como está hoje e como é que pode ficar? Começando pelo grande Edson, depois pelo Guilherme. Olha, eu acho que o caminho que, inclusive, vocês estão seguindo hoje em dia, que vocês estão trilhando, essa questão de trazer vários treinadores tailandeses mesmo, tem estimulado muito. Isso foi uma grande batalha que a gente participou, assim, a gente passou durante anos aí, o Guilherme também. Vamos dizer assim, é um sonho sendo concretizado pelo que a gente vê hoje, eventos aí que nem o Epic, o Warfight, o que vocês fazem aí no Nordeste de modo geral. Até me desculpa, não sei o nome de todos, mas tem alguns eventos que são excelentes, não ficam devendo nada. Até na época quando foi o primeiro Epic, até sugeri pro Reni, né, fazer um Epic aí no Nordeste. Foi. Eu acho que, tecnicamente, o pessoal está evoluindo muito, tem buscado informações corretas, decentes. Isso é um show de bola que o pessoal tem dado aí, que realmente eu acho que o Muay Thai tem tudo a deslanchar pelo país.
um exemplo disso, a gente vê o sucesso que muitos caras que estão indo para lá, para a Tailândia, como é que eles têm se saído muito bem. Né, o Felipe, né, da nossa equipe, voltou agora, ele já estava como instrutor auxiliar lá no Cat Phone Tip, né, que você passou, até o Luiz passou lá, né, o Digrão passou lá, ele estava como auxiliar do Liam lá, né, que é um dos melhores treinadores hoje em dia lá. Então, assim, você vê como é que eu vou dizer assim, o material humano que a gente tem, né, é muito bom. E acho que com esse deslanchar que está tendo aqui, nesses eventos recentes que estão tendo, o pessoal buscando informação, eu acho que tende a melhorar e muito o Muay Thai aqui, a partir desse período aí, de uns 5 anos para cá, tem deslanchado de uma forma fenomenal. Principalmente, me desculpe, né? Eu sei que vocês têm um trabalho excelente, mas eu acho que pela facilidade de alguns eventos que têm surgido aqui, tanto em São Paulo, nos intercâmbios que o pessoal tem tido, né? Eu acho que o pessoal de São Paulo deu um pontapé aí, principalmente com a vinda, quando o Paironoi veio, ele ficou 1 ano com a gente, né? Ele ficou aqui um bom período. Foi na época que eu levei o Cosmo para treinar com eles lá. Foi um período muito show, que realmente começou a deslanchar o nível técnico mesmo. Que aí começaram eventos com uma estrutura técnica de outro nível, de outro patamar. Isso foi muito bom que aconteceu. E eu acho que tem tudo com esses eventos que tem tido, com esses seminários, as pessoas, né, os treinadores que estão vindo, são treinadores sérios, acho que isso é muito importante, né? Tem uns picareta que vem no meio, não adianta o pessoal chegar e se medir e falar que não, todos os tailandeses são bons, é mentira. Tem uns picareta que tem vindo aí em alguns eventos aí que eu acho absurdo, mas de boa. De modo geral, os caras que têm vindo são muito bons e eu acho que tem tudo a evoluir muito o nosso Muay Thai. Eu pego a carona nisso que o Edson disse mesmo. É verdade. Muay Thai há 30 anos atrás era uma bagunça, né? Vamos dizer assim. Fora que essa introdução doida do Muay Thai, técnicas doidas e por aí vai. Aí eu comecei, logo depois que eu comecei a dar aula, eu comecei com o meu site, acho que a maioria, o Edson lembra, o Reni, eu acho que também lembra Lembro, sim. Do meu site. Eu comecei a tentar botar a verdade para fora, né? É aquilo. Comecei, me atacaram pra caramba, que eu botava coisa, chute de Muay Thai é isso, assim. Os caras vinham, não é. Os caras vinham, não é. Eu li e não soco entendi. de Muay Thai é isso, assim. Não é. Eles vinham, não é, não sei o quê. Joelhada é isso. Não é. Fala, pô, eu vou mentir pra quê? Se eu aprendi, eu vou ensinar o que eu aprendi. E continuei naquela luta, né? Com o pessoal aqui do Rio me chamando de picareta, pessoal de outros estados, alguns também, não é. Eu falei, não, é sim. Até que chegou a época, até na época que o Cosmo e o Léo foram para a Tailândia, eu conversei muito com ele, somente com o Cosmo, que ele perguntou muito como eram as coisas lá, tal, a gente conversou muito. Para mim, isso foi vamos dizer, uma nova era do Muay Thai, quando o Cosmo e o Léo foram para lá. Aí que a coisa realmente começou a mudar mesmo, que o pessoal começou foi junto, né? Que o pessoal começou a acreditar que realmente era aquilo, porque eles começaram a botar que era. O pessoal falou, não, pô, aqueles caras que estavam falando é verdade, que agora eles estão falando, e atrás deles começaram a ir outros, e hoje em dia tá bem diferente. Eu acho que o caminho é esse, tem que continuar por aí mesmo, o pessoal indo, lutando, aprendendo lá, trazendo para cá, não ficar com mesquinharia, eu sei, você não sabe, que isso não existe, a gente está aqui para a arte crescer. Se eu sei, o meu vizinho não sabe, eu vou ensinar para ele, e por aí vai. Isso foi uma coisa que eu nunca fiz, segurar ensinamento. O cara queria aprender, eu ensinava, e muitas vezes eu me ferrei por isso, porque, pô, eu já tive alunos que o cara me pedia as coisas, eu tratava ele quase como um filho, chegava na hora, ele me puxava o tapete. Infelizmente, isso foi com poucos. A maioria sabe me respeitar até hoje. Aliás, uma coisa que também no Muay Thai tem que ter muito respeito
aos professores mais antigos, como o Edson, o Roney Alex também, eu considero ele um dos pioneiros, e tantos outros aí que começaram com o verdadeiro Muay Thai e hoje não tem esse reconhecimento que deveriam ter, infelizmente, né? Mas o caminho é esse, está todo mundo no caminho certo, trilhando o caminho, principalmente da verdade no Muay Thai, que é o mais importante. Aqui no Rio também tem muitos professores excelentes, o Charuto, Davi, o Rafael, e por aí vai. Pessoal que está arrebentando, crescendo, tendo alunos entrando em competições nacionais e internacionais, e estão deslanchando aí. O Muay Thai no Brasil tá crescendo muito, graças a Deus. Boa. Charuto e Rafael Lima estão aqui no canal. Charuto é muito bom, meu vizinho quase aqui. Show. Perto aqui. N, sobre a evolução do Muay Thai no Brasil, eu queria saber se você mudou de opinião, cara. Para terminar com pessimismo, o programa. Você lembra do outro vídeo? Aí o comentário foi, mas o Renner é tão pessimista? Sou. Sabe quando tem aquela notícia de um asteroide caindo no planeta Terra? E que disse, era falso. Caramba, velho. Tá ligado? Não, mas assim, eu já aceitei uma coisa. Sempre vai ter a parcela da galera que quer alguma coisa, quer evoluir, aprender e trabalhar certo. E vai ter a parcela que não quer nada mesmo, aceita qualquer merda. Então pronto, dane-se tudo. Sabe? Continuar fazendo o meu, ignorando os errados e acabou. Eu não me estresso mais hoje em dia, fala a verdade. Hoje em dia eu tô numa fase, eu quero saber de acampar, de caçar, de matar alguma coisa, sabe? Não quero mais me estressar com o Muay Thai, não. O Muay Thai já é um estresse por si só, sabe? Eu tô falando sério, o Luiz fica rindo, velho. É sério, poxa. Beleza. Eu queria saber só se vocês têm alguma mensagem para passar para essa geração nova, né? Para essa galera, principalmente para essa galera que acompanha aqui o canal e tal, que é o pessoal mais iniciante, né? O que vocês têm alguma coisa para falar para eles? Bom, eu queria voltar só um pouquinho, né? Como o Guilherme agora citou, quando eu falei do Bumriang, né? Mas Bumriang, na verdade, ele foi o mestre do Roney Alex, né? Como o Guilherme citou o nome dele agora, até toma a liberdade de continuar. É um cara sensacional, que sempre teve um bom trabalho. Está afastado, talvez por questões pessoais dele, não sei. Mas, enfim, é um cara que sim, fez um trabalho fantástico também, com um autêntico Muay Thai, muito bom também. Sobre a galera de hoje em dia, assim... algo também que o Guilherme citou, né? Às vezes o pessoal pensa que pelo fato da gente ter mais idade, né? A gente é atrasado, né? Talvez a gente não tenha evoluído com o tempo. Muitas vezes estão enganados com isso, né? Porque tanto é que se hoje em dia a coisa está assim, porque a gente foi atrás de informação, a gente acredita Exatamente. realmente em evolução, né? E algo que, assim, sempre foi o nosso princípio básico, né? Vou colocar a minha posição, né? Porque, como cristão, a gente tem um princípio que sempre colocamos no nosso... todos os pontos de treinamento. Hoje em dia a gente trabalha muito com projeto social, né? Tem um versículo que está lá em Colossenses 3:23, que é aquilo que você fazer o melhor. Você dá o melhor realmente de si naquilo que você está fazendo. Não adianta fazer meia boca, vamos colocar em português assim bem claro, né? Você tem que fazer aquilo que é o seu melhor. E isso é muito importante. E é isso que eu gostaria que realmente essa galera toda que está vindo aí se empenhasse em fazer o seu melhor. Porque se está hoje em dia, porque nós, apesar de dinossauros, viu? Não espero que nenhum meteoro que nem o colocou aí derruba uma cabeça de dinossauro aqui, né? Mas, assim... que realmente essa galera faça com muito carinho, com muito amor, porque a gente sofreu muito para conseguir fazer chegar isso daí. Né? Com certeza. Não foi muito fácil fazer chegar no que está hoje. E se hoje em dia está aí e tal, mérito é de vocês, mas é porque alguém antes veio ali desbravou, reforçando, desbravando isso daí, isso aí, a coisa acontecer. Né?
Eu, particularmente, não me importo com mérito. Ah, não, porque isso foi ele que fez. Eu não estou nem aí com isso. O que me importa realmente é que a modalidade cresça, que ela realmente, assim, a luta em si, ela mostre todo o potencial que ela tem. Tanto para formar bons cidadãos lá na frente, para, sabe, você, com a estrutura técnica, com a forma de você treinar, você está formando um trabalho de equipe, você está respeitando o próximo, tudo isso o Muay Thai vai te agregar. Então, isso é muito importante, realmente, né? Que o pessoal dá o melhor de si, né? Dá o melhor deles mesmo naquilo que eles estiverem fazendo. Isso é muito importante. Que, com certeza, lá na frente, que nem eu, o Guilherme e os outros tantos que estão aí, a gente vai ser esquecido, é óbvio. Isso aí não tem nem o que dizer. Porém, vocês que estão chegando agora, que estão fazendo o nome de vocês, e sempre preparar a galera para realmente estar substituindo vocês, né? Que realmente esse trabalho que vocês estão fazendo nesse período agora é fantástico. Eu dou a mão à palmatória. Vocês conseguiram fazer o que a gente não conseguiu fazer durante tantos anos aí. É óbvio que o pessoal hoje em dia nós temos outros recursos, tal, mas que realmente seja com essa perspectiva de fazer o seu melhor. Um parênteses, o que a gente está fazendo, vocês não tinham. Se vocês tivessem a ferramenta que a gente tem, que é a internet, certeza vocês teriam feito, mas eu acho que tudo vai do processo evolutivo e da questão da tradição, né? Da tradição marcial, que nem eu falei. Assim como o Guilherme abriu o olho do Reni abriu meus olhos. Então, assim, cabe a quem levar essa chama, distribuir a chama para que clareie a luz da verdade a quem queira enxergar, né? Isso. Eu acho que o dever marcial é esse. Isso mesmo. Para a nova geração, assim que vamos dizer, né? Eu e o Edson, os dinossauros, o Reni está indo pelo caminho do dinossauro também. Ficando velho, né? A nova geração é que continue o nosso trabalho, né? Sempre respeitando o seu professor, né? Desde que ele se dê a esse respeito, né? Quem tá começando agora no Muay Thai, se questionar aonde você vai treinar ou você está treinando. Como todo mundo fala, com internet, ninguém é enganado. Você pode procurar as informações, conversar com alguém por Facebook, seja por Zap, por onde for, e tirar as suas dúvidas. Não tem essa de, eu fui enganado. Entrei numa academia, não era Muay Thai, era kickboxing, mas você vai ver a diferença. Não adianta. Uma hora você vai ver na internet, vai ver em algum lugar, vai dizer, pô, mas isso que eu faço é diferente. Aí você se questiona, abre o olho, procura, vai atrás, fala com um amigo, entra numa comunidade do Facebook, fala com alguém, procura o pessoal mais antigo para ver se realmente é Muay Thai aquilo, porque vou te dizer uma coisa, eu não sei no estado de vocês não, mas aqui no Rio de Janeiro, o que tem de picareta ainda é muito. Dizendo que é Muay Thai e na verdade é kickboxing, várias coisas que não tem nada a ver com o Muay Thai. Tem muito ainda, principalmente pelo interior. Na capital é mais difícil, mas pelo interior você encontra bastante ainda. Então, é isso, é o pessoal seguir no caminho, abrir o olho aonde treina e treinar duro e ir em frente. É isso aí. Pô, massa. Reni, quer deixar alguma mensagem ou só quer chamar o Meteoro mesmo? Não, o Meteoro vem, pode ficar tranquilo. Não, Luiz, falando sério, primeiro de tudo, agradecer, porque a nova geração talvez não conheça e não deu o devido valor a esses dois, né? E o outro que foi citado que não está aqui, que é o Rony e Alex. Mas para quem já acompanhou, né, eles desde a década passada, que eles já vinham mostrando, comentando e alertando, eu mesmo fico feliz desse programa com eles dois, sabe? São dois caras que merecem mais respeito, assim como outros, como o Peu, lá de Goiânia, e muitos outros caras que foram precursores disso tudo, né? E como a gente estava comentando, eu estava nascendo, os caras já estavam praticando arte marcial. Fala o quê nos caras desses, né? E
só isso mesmo, agradecer essa oportunidade de a gente estar aqui aprendendo com eles. E o programa foi excelente, um dos melhores mesmo que a gente já gravou, na minha opinião. Também acho. Eu quero agradecer de coração a vocês dois, que realmente não é muito fácil da gente achar a informação assim, do jeito que a gente está tentando passar, né? A gente faz esse trampo, não ganha nada. E assim, né, Luiz, licença, os caras não estão falando que viram, os caras viveram isso, né? Os caras viveram diferente. isso. Ah, então, eu li, não, eu digo, não, porque eu lembro, o cara diz, eu lembro que nessa época é diferente, né? Muito diferente, cara. Então, os caras viveram isso. Quero agradecer demais vocês dois, agradecer o Reni também, por sempre estar me ajudando aqui no... Reni é o cara que, toda vez que tem alguma dúvida... Coraçãozinho, ó. Que, né? Vai mandar beijo igual o Simão fez, não, né, velho? Não, vou mandar uma meteoro. Então, obrigado, pessoal, obrigado mesmo, de coração. Me sinto muito honrado de ter feito esse programa, esse bate-papo com vocês. Sei que vai ajudar muita gente nesse caminho da verdade, que não deixa de ser. Quando você busca a verdade, eu acredito que você está buscando uma evolução pessoal e espiritual e está crescendo como pessoa. Então, o que vocês fizeram hoje nada mais é do que iluminar quem realmente está buscando a verdade e ajudar no processo evolutivo de cada um. É assim que eu penso. Valeuzão, obrigado e valeu. Boa noite aí. Valeu. Valeu, pessoal.